Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E eu quero hoje, nós aproveitar um pouco mais, a mensagem que nós trouxemos ontem, que está em 2 Reis, capítulo 10, Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal, Este é o título da mensagem. Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal, Do versículo 15 até, glória a Deus, elogia Jesus, dos versículos 15 até o versículo 36, E Jeú encontra Jonadab e mata o servo de Baal. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração. E disse Jonadab: então, se é dar-me a mão, e deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E puseram no seu carro, e chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra que o Senhor lhe dissera a Elias. E ajuntou Jeú todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar a vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até ao dia de hoje.
E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os gaditas, e os rubenitas, e os manassistas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade, Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, quanto fez a todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú, os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria, foram 28 anos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim, irmãos, Jeú, cumpriu toda a missão da qual o Senhor tinha dado para ele, da qual ele foi ungido para poder realizar, que era exatamente vingar o sangue dos profetas, dos servos do Senhor, que Jezabel tinha persuadido, Jezabel tinha levado eles no bico, embrulhado eles, e tinha matado, os servos e profetas do Senhor, por esse pecado tão horrendo que é o pecado do adultério e da prostituição. Jezabel destruiu uma quantidade enorme de profetas, a palavra de Deus não afirma quantos, mas todos os profetas de Israel que vinham até ela cuidou de destruir a todos, E é tão verdade isso que ela fez dessa forma, porque era um demônio terrível, era e esse demônio ainda existe, O Senhor só vai destruir esse demônio, quando encerrar toda esta era, Aí o Senhor o que o Senhor diz sobre isso? Os demônios serão lançados no fogo de enxofre e fogo, ou de fogo e enxofre, E aí eles serão presos ali, eles permanecerão junto com todos aqueles que o seguem, que o servem, E ficarão ali para a eternidade, Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ou onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, É o lago de fogo que está destinado aos demônios e aos seus anjos, Glória a Deus, e todos aqueles que o servem e o seguem, Mas assim foi vingado o sangue dos servos e profetas do Senhor, que Jezabel consumira, E é tão verdade isso que quando aconteceu que Elias, passando por, eliminou ali os 850 profetas, os 400 de Baal e 450 de Azer, Elias disse para o Senhor, que todos os profetas do Senhor, Jezabel tinha matado, todos tinham sido mortos, que só ele tinha restado, Aí Jesus disse para ele, não, eu ainda reservei 7.000 dos homens que não comeram na mesa de Jezabel.
né? Então tinha ainda 7.000 profetas que o profeta Elias não sabia, não conhecia onde eles estavam, mas o Senhor tinha guardado 7.000, né? Que é o número do Senhor, é o número da infinidade, né? Para que continuasse até o dia de hoje, né? Essa malha, né? Extraordinária de homens, varões valorosos, homens de Deus que continua conduzindo a obra do Senhor aqui nesta terra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas aí vamos então dar uma meditada aqui um pouco nessa palavra aqui, sobre esses feitos todos aqui, né? E ajuntou Jeú, olha a ousadia de Jeú, irmãos, e ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Jeú usou de toda a sabedoria que Deus tinha lhe dado e usado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Porque para reunir o inimigo, né? Ele não podia falar o que ele ia fazer com eles, né? Ele tinha que, para atraí-los, para que não faltasse ninguém, para que não ficasse ninguém de fora, porque ele tinha a missão de exterminá-los, e eliminá-los todos, para que não sobrasse ninguém, nem raiz e nem ramo de todos aqueles que tivesse servido e adorado a Baal, né? Naquele templo grande de Baal que tinha na cidade de Samaria, né? Jeú tinha a missão de eliminá-los todos, para que não sobrasse nenhum no dia seguinte, para que ali pudesse querer reerguer novamente o templo de Baal e continuar servindo a Baal. Essa era a missão que Jeú tinha e ele levou a termo, usando de toda a sabedoria e até de astúcia que Deus o concedeu para que assim ele o fizesse, né? Então Jeú chegou e disse, assumiu o comando como rei e disse, né? E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá, ou seja, como o rei Acabe estava desviado do verdadeiro Deus, né, junto com Jezabel e toda a sua turma, né? Então daí Jeú disse, eu preciso fazer muito mais, Acabe fez pouco, Baal merece muito mais, temos que servir ele mais ainda, né? E com isso ele atraiu todos os seguidores e servidores, né, os servos de Baal, né, que servia Baal, que adorava Baal. Inclusive Baal tinha construído uma estátua, né, uma estátua dele ali no templo que tinha também, né? E aí Jeú disse dessa forma, e ajuntou Jeú todo o povo e disse-lhe, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá, né? Pelo que chamai-me agora, ele deu a ordem, pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, que não falte nenhum, que venham todos, 100%, onde tiver, eu só vou fazer sacrifício a Baal, prestar esse culto solene a Baal, somente depois que tiver todos aqui, que não faltarem ninguém, né? Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Ou seja, ele fez uma convocação solene ali para que eles viessem, mas convocando com pulso de ferro, com mão de ferro, com braço de ferro. Quer dizer, é para estar todo mundo aqui para nós prestar um culto ao seu Deus, né? Aqui na casa do seu Deus, todo mundo reunido aqui, né? Eu tenho um grande sacrifício a prestar a Baal, né? E aquele que não vier será punido com pena de morte. É para estar todo mundo aqui. E todo mundo queria prestar culto ao seu Deus e permanecer vivo, né? Todo mundo quem não quer adorar o seu Deus? Todos nós queremos adorar o nosso Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá.
Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Ou seja, para que não ficasse nenhum de fora, para que esse de fora representasse qualquer tipo de perigo depois, em todo e qualquer tipo de coisa que eles quisessem novamente se tornar a empreender, né? Quer dizer, que não sobre ninguém, nem raiz, nem ramo, a árvore é maldita, então tem que destruir ela na totalidade, não adianta cortar só o tronco, né? Tem que cortar o tronco, tem que cortar os galhos, arrancar o tronco com todas as raízes. Se sobrar uma raiz, um pedaço de raiz que não saiu para fora, tem que cavucar e tirar essa raiz para fora. Igualzinho arrancar um belíssimo pé de mandioca, né? A gente sabe quando ficou alguma raiz que quebrou, que não saiu para fora da terra, ou algum pedaço que quebrou de uma própria raiz, tem que achar para não sobrar nada dentro do chão, né? Para aí ali não brota mais, aquele pé não brota mais, aquele pé arrancou, está arrancado, não brotará mais. Se cortarmos ele rente ao chão, ele vai brotar tudo novamente, né? Assim, Jeú, usado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, ungido para vencer, usou dessa astúcia, né? Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, era um culto geral, um culto amplo, geral e restrito a Baal, né? O qual ele estava ali como se ele fosse prestar o culto a Baal, mas na verdade ele estava ali para destruir todos aqueles que adoravam a Baal, para que não sobrasse nem raiz nem ramo de quem adorou Baal no tempo todo, o rei Acabe, juntamente com Jezabel, né? Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal. Nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. A palavra de Deus não afirma quantas mil pessoas cabiam no templo de Baal, mas provavelmente era um negócio grande, né? Era um negócio grande, era um templo grande, né? Que a Bíblia nem fala templo, fala casa, né? Provavelmente ali coube milhares de pessoas que serviam a Baal dessa forma, né? Aqueles que tinham realmente pleno conhecimento do que estava fazendo, servindo esse ser chamado Baal, né? Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal. E nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. Ou seja, né, uma empresa, né, ela tem o seu uniforme. Toda e qualquer empresa tem o seu uniforme timbrado, personalizado. Você bate o olho em qualquer pessoa, em qualquer canto da cidade, você vê ali as inscrições daquela empresa, as cores e as inscrições, você fala: isso aqui é funcionário de empresa tal, 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 né? E assim Jeú mandou que vestisse todo o povo de Baal com as vestimentas ali. Eu creio que ele preparou com todo o carinho ali, para que estivesse ali, para que não houvesse ninguém confundisse, né? Se escapasse um desses homens porta fora, os soldados de fora que estavam ali aguardando, via ali, ele seria derrubado ou derribado, ele não passaria, não ficaria vivo, né? Porque estava vestido de uniforme, ele ia pular pela janela, algum lugar que ele conseguisse escapar, não escaparia, mas se conseguisse, porventura conseguisse, né? Os soldados estavam ali atentos, esperando, porque se chegasse ali seria derrubado, não passaria. E mandou colocar roupa nesse povo todo, né? Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. Todo mundo bonitinho, vestido ali com aquela roupa ali para adorar o Deus deles, né? E ele lhes tirou para fora as vestimentas, né? Eu creio que tinha um caminhão ali, um baú lotado ali com milhares de vestimentas para poder uniformizar esse povo todo, para que ninguém escapasse, não fosse confundido com ninguém, né? E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura
nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente o servo de Baal. Ou seja, o povo tinha plena consciência que existia o Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus, que é o Senhor, mas o Deus deles era Baal, eles serviam a Baal, né? E aí o que o Jeú fez também com sabedoria, né? Mandou que eles próprios examinassem se não tinha nenhum dos servos do Senhor infiltrado no meio deles ali, né? Se porventura tivesse, quer dizer, a denuncia, vamos botar para fora. Para quê? Né? Para que não morresse nenhum servo do Senhor no meio deles, enganado ali, porque os soldados, depois que começasse a hora de mandar o sinal para cortar todos na espada, ali não sobrava ninguém. Quem tivesse era cortado mesmo. Estava uniformizado, era cortado. Se tivesse algum ainda que não tivesse uniformizado, era tirado para fora antes, porque se tivesse, não era de Baal. Ali o culto era solene a Baal, o Deus dele. Somente o servo de Baal tinha esse privilégio, né, de poder adorar o Deus deles. O servo do Senhor, nem enganado, faria isso. Não podia, não deveria e não fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal e disse ao servo de Baal: examinai, né, e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente o servo do Senhor. Ou seja, ele não mandou olhar só não, é para examinar, é para olhar com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, né? É para ver se examina, é para examinar, para ver se não tem nenhum, se tiver é para pôr para fora, né? E entrando eles a fazerem os sacrifícios e holocausto a Jeú, Jeú preparou da parte de fora, né, 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Ou seja, te cuida, filho. Te cuida, porque não é para escapar. Se escapar é para vocês derrubar aqui, não é para deixar passar. Quem deixar passar, com toda certeza vocês perderá a sua vida em troca. Eu creio, na minha cabeça, no meu entendimento, que esse templo de Baal provavelmente tinha 80 portas. Por que tinha 80 portas? Porque ele escolheu 80 homens de guerra que ele tinha ali, armado, para que se passasse ali, quer dizer, na porta que passasse alguém que escapasse lá de dentro, aquele perderia a sua vida, né? Então, quer dizer, 80 portas, 80 homens, eu imagino, quer dizer, 80 homens é o número que ele deu. Eu creio que tinha 80 portas, um homem armado em cada porta, ou 40 portas e 2 homens por cada porta, provavelmente, né? Para que não escapasse mesmo, não é para passar, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E entrando eles a fazer o sacrifício e o holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os guardas e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. Né? Eu creio que, inclusive, o holocausto que Jeú fez, né, ele não prestou coisa alguma a Baal. Ele fez um sacrifício ao Deus de Israel, ao Senhor Jeová dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, para que nessa empreitada ele fosse mais do que vencedor pelo sangue de Jesus, né? Glória a Deus, Jesus. E assim foi, né? E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e a derrubaram a casa de Baal. Fizeram dela latrinas até ao dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Acabou, foi-se, nunca Baal, nunca mais, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porém, não se apartou, glória a Deus, pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Ou seja, Jeú tornou-se uma semente bendita, mais uma vez, porque cumpriu rigorosamente as determinações do Senhor. Tudo quanto o Senhor tinha no coração do próprio Senhor, Jeú executou
de forma ampla, geral e restrita. Aí o Senhor fez para ele essa benevolência, né? Que até a 4ª geração dos filhos dele sentaria no trono que foi dele, até a 4ª geração, pela sua obediência, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Naqueles dias começou o Senhor, desde então, o Jordão, o mais dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú, e os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria foram 28 anos. Amém, irmãos? E assim Jeú destruiu todo o povo de Baal, Acabe, Jezabel, vingou o sangue das mãos de Jezabel, dos profetas do Senhor, e assim Jeú dormiu com seus pais, né? E foram 28 anos o tempo que Jeú reinou sobre Israel em Samaria. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.